Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao FTV. Eu sou Edson Poyer, Head de Marketing da Orça Fácil, e aqui comigo hoje está Diego Carvalho, o nosso Head de Suporte e Treinamento. E hoje nós vamos falar sobre o Decreto BIM. Posso falar assim, Diego? Informalmente é o Decreto BIM, né? Pode sim, popularmente conhecido como Decreto BIM. Ótimo, então. Mas antes da gente entrar no detalhe, e o Diego é quem domina tecnicamente todo esse assunto, Diego, eu ia pedir para você, e a gente preparou aqui o material para falar um pouquinho do histórico desse decreto, porque o que aconteceu de 2007 para cá são marcos que mostram bem a situação atual, né? Então, cara, se tu puder dar um resuminho rápido, primeiro começando pelo primeiro decreto, lá de 2017. Show de bola. Bom, Edson, todo mundo que nos assiste, o que acontece com 2017 e esse decreto, né? Esse decreto ele trouxe a criação, instituiu-se, né, a criação do CEBIM, que é isso, o Comitê Estratégico de Implementação BIM, né? Popularmente, como a gente tem chamado, né? Decretos BIM, Estratégia BIM. Esse comitê ele nasceu com um único objetivo, que é de instituir, de dizer, olha, Brasil, órgãos públicos da esfera federal. Essa daqui são as diretrizes, essa aqui é a estratégia de disseminação BIM. Foi para isso que nasceu esse comitê com o surgimento desse decreto, ou seja, esse decreto foi para criá-lo, e aí veio, então, esse comitê trazendo aí grupos de trabalho, trazendo aí também o chamado GAT-BIM, né, Grupo de Apoio Técnico BIM, para realmente redigir, dizer o que deveria ser tomado como diretriz. Foi meio que um arrumando a casa, é isso? Arrumando a casa. Vamos colocar todo mundo para organizar e dizer para onde a gente tem que seguir no BIM. Ah, maravilha. E aí o segundo decreto de 2018? Segundo o decreto de 2018, ele já vem revogando esse primeiro decreto de 2017, e essa revogação em que sentido? No sentido de acabar com o CEBIM, Comitê Estratégico, e no lugar dele criar o Comitê Gestor. Ou seja, o Comitê Estratégico de 2017, ele cumpriu seu papel de lançar a estratégia de disseminação BIM, criou o seu estatuto, ou seja, ele funcionou, lançou a estratégia e 2018 saiu também a divulgação de qual seria essa estratégia, já com roadmap definido. Esse decreto de 2018, 9.377, trouxe a criação do Comitê Gestor, substituindo o Comitê Estratégico, e trazendo também, olha, essa daqui é a estratégia BIM. Com esse decreto, Edson, se publicou, nasce o Comitê Gestor e está aqui a estratégia BIM para o Brasil, trazendo 9 objetivos específicos, né, pautados lá, trazendo as atribuições desse comitê gestor e dizendo que ele deveria tomar conta disso, dar manutenção a essa disseminação do BIM. Maravilha. Ele bota um pouco mais, ele leva mais para a parte prática, né? Leva para a parte prática. Ele diz, está aqui as estratégias e agora comitê, vamos colocar em trabalho para os órgãos começarem a abraçar e utilizar. Tá. E em 2019 também teve um terceiro decreto. Terceiro decreto. 2019, esse decreto, por que surge esse decreto, Ed? Só para ficar bem entendido para todo mundo. Esse decreto, ele vem trazendo para todo mundo uma revogação do decreto de 2018, né, o decreto anterior, mas por que essa revogação? Principalmente devido às mudanças ministeriais que ocorreram. Em 2019, como todo mundo sabe, eleições presidenciais encerraram em 2018, assume-se uma nova presidência e é de praxe que muitos decretos sejam revogados, alguns revogados com algumas modificações, e como houve uma modificação, não vamos entrar muito em detalhe, mas houve uma modificação ministerial, né? O Ministério da Economia surgiu, agregando ali ministérios que cuidavam desses decretos, como o Ministério da Indústria, né? Cuidavam desses decretos anteriores, ou seja, deixou de existir o ministério que cuidava desses decretos, que era responsável, passou a ser incorporado no Ministério da Economia. E aí, ou seja, essa revogação com esse novo decreto de 2019 veio basicamente por isso. Não teve mudanças expressivas. O comitê que eu falei anteriormente, gestor BIM, responsável pelas coisas que eu já falei, da manutenção, promover a disseminação do BIM, se cumprir os objetivos,
permaneceu normal, não mudou muita coisa, só se revogou por prática da legislação. Ah, ótimo, tranquilo. E agora, em 2020, a gente teve o quarto decreto. E se eu não me engano, esse quarto decreto, ele coloca um pouco mais claro aquilo que vai ser feito a partir de 2021, é isso? Exatamente. Esse decreto, Edson, ele é o decreto vigente junto com o terceiro decreto. E aí, só para todo mundo entender o que esses decretos vigentes, né? Vamos esquecer aí dos revogados, vamos focar aqui nos vigentes. Terceiro decreto é o vigente trazendo a estratégia. Essa é a estratégia de disseminação BIM. O quarto decreto, ele vem dizendo quais serão as utilizações, como, a partir de quando, de que forma, por quem, aonde, como vai acontecer a utilização, colocando realmente em prática. Ou seja, o Comitê Gestor BIM, continuando com a sua manutenção de gestão das informações, de disseminar, e trouxe aí nesse quarto decreto a informação de que 5 órgãos compondo aí, pertencendo aos dois ministérios, Ministério da Defesa e Ministério da Infraestrutura, que esses 5 órgãos, eles seriam órgãos pilotos, dando partida realmente da disseminação BIM, no uso do BIM por órgãos públicos. E aí veio aí esses 5 órgãos, né, a saber, como, por exemplo, o DENIT, a Secretaria Nacional de Aviação, né? Então, veio esses órgãos dizendo, nós seremos os órgãos que vamos ser piloto em 2021, trazendo aí a disseminação do BIM. Então, eu já vou pular aqui, porque eu acho que a gente já está nessa parte aqui que fala dessa primeira fase, que é a fase voltada aos projetos, é isso? Exatamente. Como esse decreto de 2020, né, que veio aí especialmente na data de abril de 2020, como esse decreto saiu, ele sai dizendo que esses 5 órgãos serão os órgãos que puxarão aí projetos pilotos, e sai também dizendo que serão tomadas seguidas, né, 3 fases, né, 3 fases de disseminação BIM, como é tido, né, a Uhum. terminologia, disseminação. A primeira fase é voltada, sim, a projetos, deve começar a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021, e aí, passando a vigorar a partir de janeiro de 2021, esses órgãos eles passam a colocar em prática esses seus projetos, iniciativas, para começar a contratar em BIM, começar a solicitar projetos em BIM, começar a fazer realmente seus processos licitatórios, processos gestacionais dentro da esfera de cada órgão, sendo dentro da metodologia BIM. E aí, isso em alguns trechos específicos, né? Mas, Diego, existe alguma obrigatoriedade já ou é meio que assim uma sugestão? Como é que é isso? Olha só, como é que vem para a gente essa questão dos decretos no quesito tomar como iniciativa de obrigatoriedade ou não? Esses 5 órgãos, eles foram convocados, eles foram chamados realmente pelo governo federal, aí na pessoa do Ministério da Economia, né, a convocados a num prazo, desde da publicação desse decreto, em 90 dias ter as iniciativas publicadas, ou seja, eles têm essa obrigatoriedade para esses 5 órgãos, e aí deixa bem aberto o decreto, é muito interessante isso, eles deixam aberto os demais órgãos das demais esferas, seja federal, esfera estadual, municipal, que quiserem começar a adotar o uso do BIM, ou seja, cobrar projetos em BIM, vou fazer uma licitação para elaboração de projetos, para a construção de novas edificações, quero solicitar em BIM, eles têm liberdade, o decreto dessa liberdade para esses órgãos fazer, só que Tá. não uma obrigatoriedade para eles. O fato é que todas as construtoras, desde pequenas, médias, grandes, que forem prestar serviço, forem concorrer a obras, participar de projetos realmente desses órgãos que estejam solicitando em BIM, eles vão ter que estar enquadrados, ou seja, essa obrigatoriedade respinga no setor privado nesse sentido, se quiser participar do setor público que solicitar. Tá. Mais alguma coisa da primeira fase? Podemos pular para a segunda fase? Só uma observação da primeira fase. É muito interessante a gente frisar que a primeira fase ela traz 4 pontos específicos: elaboração de modelos BIM, tá? Projetos, elaboração de projetos de arquitetura, engenharia e outras disciplinas.
traz também o ponto de compatibilização e detecção de interferência, extração de quantitativos, tá? E geração de documentação gráfica. São os pontos que se estabelece que nessa primeira fase, a partir de 2021, deverão ser executados nas obras em BIM. Ótimo. Então vamos para a segunda fase primeiro. Segunda fase, seguindo aí esse plano estratégico, né, do governo federal de disseminação do BIM, chegando até janeiro, 1º de janeiro de 2024, a gente já deve ter passado aí pela implantação da primeira fase, ou seja, a gente já fez aí esses pontos que eu mencionei, e além disso deve implementar também o uso de orçamentação, planejamento de obras e controle executivo, né, junto com também o as-built, né, a atualização dos modelos como construído, atualização como construído. Isso para modelos BIMs, obras que foram construídas desde 2021, seguindo aí já o uso da metodologia BIM. Então, até 2024, a gente incrementa mais alguns passinhos nesse processo de disseminação. E a terceira fase, que vem com gerenciamento pós-obra. 2028, a gente já deve chegar aí com primeira e segunda fase, tudo que foi estipulado até aí já rodando, né, já pronto, já sendo executado, e entrando também a parte aí de fazer o gerenciamento do pós-obra, ou seja, a gestão da manutenção, fazer os processos realmente de analisar quais são os passos que tem que se fazer com aquela edificação em terminologias de cuidado, operação, comissionamento e etc., já usando a metodologia BIM. Até 2028, a gente incrementa mais esse passo aí do pós-obra. E para a gente finalizar aqui, tem uma novidade, dá para dizer isso, Diego? Que é esse projeto de lei. Pode falar um pouquinho sobre ele rapidão para a gente encerrar a conversa? Uma novidade, Edson. Esse ano agora, 2020, tá? Esse mês ainda, o projeto de lei já foi votado na Câmara dos Deputados, Senado, está saindo aí para aprovação e sanção, né? E o que que traz esse projeto de lei? Bom, todo mundo conhece a 8.666, né? A Lei de Licitações, conhecida como Lei de Licitações. Esse projeto de lei, 4.253, traz aí novas diretrizes, ou seja, vai revogar 8.666, trazendo novidade, trazendo atualização. A gente sabe que essa lei já está bem defasada diante do nosso sistema da construção civil, nosso modo de contratação e aquisição de obras, né? Traz atualizações e no BIM, o que que isso impacta? Essa lei, além de mudar muitas diretrizes que já existiam na 8.666, ela define que nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura também, sempre que adequado ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a metodologia BIM, tá? E ainda fala mais, Edson, ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-lo. Ou seja, nós queremos que comece a partir da implementação, promulgação dessa lei. Acredito que ainda esse ano está realmente sendo promulgada. Então, a gente tem aí 2021, além do decreto, do último decreto, quarto decreto que a gente mencionou, tem também essa lei empurrando aí o andamento do BIM para emplacar realmente na contratação de obras e serviços de engenharia. Pô, maravilha, cara, uma novidade boa. A minha única dúvida, eu fiquei no preferencialmente ali. Significa que vai se dar mais valor, mais prioridade para esse tipo de projeto. Mas se não vier em BIM, se aceitará também ou não, Diego? Exato. E aí o que que acontece nesse quesito da administração pública, Edson? Quando a gente tem recomendações, quando a gente tem terminologias referentes a preferível, preferencial, abre uma margem para ficar a critério dos órgãos. Ou seja, o que acontece? É preferencial que as prefeituras, que os órgãos da esfera estadual, os órgãos da esfera federal, contratem obras seguindo a metodologia BIM. Contratem projetos seguindo a metodologia BIM, mas não é obrigatório. Ou seja, é preferencial. E aí, caindo na mão dos órgãos como uma recomendação, né, como uma dica do governo federal, que se siga desse modo,
cabe às prefeituras, cabe ao Estado, cabe ao governo federal, aos órgãos do governo federal, publicarem seus editais seguindo ali aquelas características de solicitar projetos em BIM, execução da obra com gestão, orçamento, execução em BIM. E aí eles vão estar respaldados a fazerem isso porque eles estão tendo iniciativa aí do governo federal. Ótimo, ótimo. Então, pessoal, a gente vai encerrando. Esperamos que o conteúdo tenha ajudado vocês a entenderem o que é esse decreto BIM. A conversa foi bem resumida aí, apesar desses 15 minutos. Mandem as perguntas de vocês nos comentários ali embaixo e nós vamos publicar regularmente novos vídeos com mais leis, melhorias, dicas de software, notícias da indústria da construção. Então acompanhem a gente nos nossos canais. Um abraço para todo mundo que nos escutou até aqui. Tchau, tchau.